Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje eu quero passar para vocês duas notícias frescas que envolvem o mundo dos drones. A primeira delas, em especial para os brasileiros, já que houve mudança nas leis, e sobre o coronavírus lá na China e o que pode estar afetando o comércio mundial, em especial a distribuição dos drones da DJI. Para ajudar nesse vídeo aqui, eu vou chamar o meu amigo, que foi quem inclusive me deu as notícias, o Vitor. Tá contribuindo muito pro canal, tá ajudando demais aqui. E se você tá interessado, fica ligado. Então vamos lá, pessoal, sem enrolação, eu tô aqui com o Vitor. E vamos lá, Vitor, o que você pode falar pra gente sobre essa mudança de lei, o que tá entrando em vigor, como é que vai ficar agora pro pessoal que quer adquirir um drone, que quer usar o drone no Brasil? Conta aí pra gente. Bom, teve uma mudança muito interessante na legislação, que é a lei AICN 17. Essa lei é a lei que regulamenta o uso de drones para uso recreativos no país. Tivemos uma mudança que agora está autorizado o uso do FPV. Agora todo mundo vai poder usar o FPV, porém tem que utilizar com um observador de drone ao seu lado. O que significa isso? Tem que ter uma pessoa apta para pilotar drone do seu lado enquanto você está pilotando o seu drone no modo FPV. Nossa. Tá, mas vamos lá. O que é esse FPV? A grosso modo, enfim, o que seria o FPV? Qual que é a diferença de FPV para no meu caso, que eu uso recreativo, gosto de fazer imagens, eu pego meu Mavic Mini, subo ele aqui na minha região e uso de forma recreativa, faço algumas imagens. Tem diferença de FPV para isso, na lei, né, na teoria? O FPV é quando você simplesmente está pilotando o seu drone olhando para a tela do celular. Quando você não acompanha o drone olhando diretamente para o drone, mas sim por um aparelho, por exemplo, o celular, né? Isso já é considerado FPV, ou seja, os voos normais que nós fazemos no dia a dia com o drone, a gente sempre está utilizando o celular para visualizar a câmera do drone, e isso já é considerado FPV para a legislação. Então, você utilizando esse modo FPV, tem que ter um observador ao seu lado para fazer companhia, observar o drone, para que, teoricamente, se você sofresse um mal súbito, esse observador ao seu lado poderia pegar o controle e retornar o drone em segurança. Então precisa de um copiloto. Eu vou precisar ter um Exatamente. Copiloto, então. E no meu caso, precisa de um copiloto. E no meu caso, eu vou lá, pego o Mavic Mini, eu subo, já começo a olhar. Eu não sou de ficar olhando para ele quando eu tô pilotando. Eu olho pro celular, olho pro controle e fico ali pilotando nessa visão, então, do celular. E vou embora com o meu drone. Nesse caso, então, diante da nova lei, eu preciso de um observador. Só que não é um observador a minha mãe, a minha avó, o meu tio, o meu cachorro. É alguém que saiba pilotar o drone, porque pelo que você falou, se eu sofrer um mal súbito ali, me der uma dor de barriga, alguém precisa assumir o controle para trazer ele de volta. Exatamente, essa pessoa precisa ter total noção de como pilotar um drone para trazer o drone em segurança. Ou seja, liberaram um FPV, mas é um FPV meio xing-ling, porque na verdade você ainda tem que ter uma pessoa observando o drone na visada. Tá, e Vitor, e teve mais alguma mudança na lei? O que mais? Foi só isso? Teve mais uma mudança interessante, que é o chamado princípio da sombra. O princípio da sombra é o seguinte: era a única maneira que você poderia utilizar o FPV era utilizando esse princípio da sombra. Imagine que você tem um edifício, uma torre, uma montanha que tem uma certa altura vertical. No entorno, 30 metros desse objeto vertical, você poderia, dentro desse entorno de 30 metros, utilizar no modo FPV. Porque, segundo a legislação, nesse entorno de 30 metros é impossível que haja uma aeronave tripulada, ou seja, não é espaço aéreo. Você não precisaria solicitar voo nesse espaço e poderia normalmente utilizar o FPV. Porém, agora, como houve muita confusão sobre esse princípio da sombra, isso foi retirado da legislação e agora o FPV está liberado para qualquer área adequada para drone. Tá legal. Mais alguma coisa ou não? Não, sobre a legislação, essas foram as mudanças importantes para o uso recreativo. Houveram algumas mudanças, mas foi para uso de drone governamental, que não nos interessa, né?
Bom, sobre o coronavírus, o Vitor também é biólogo, então, e ele está por dentro mais também do coronavírus, está sempre pesquisando sobre essas notícias. Vamos lá, o que esse coronavírus pode estar afetando essa parte de distribuição, de produção dos drones, já que, no caso a DJI, né, a mais famosa empresa de drone no mundo, está lá na China. Como é que funciona? O que está acontecendo? O coronavírus está quase virando uma pandemia. A gente está com quase 12 mil casos de vírus no planeta, sendo que a maior parte, 11.800 casos, estão na China. Como a gente sabe, a DJI é uma empresa chinesa e isso obviamente está afetando o comércio de drones lá. Eu tenho vários amigos que compram pelo AliExpress e eles estão relatando que os vendedores de drones nem sequer estão mais respondendo às mensagens. E alguns rumores também de que as lojas estão fechando as portas devido a esse surto desse vírus. E outra coisa muito interessante é que a gente está com 550 casos desse vírus em uma cidade chamada Shenzhen, na China. E essa cidade ela tem muitas lojas de drone e fornece drones para todo mundo. Então é uma complicação, está ocorrendo atrasos na entrega de drones. E até alguns revendedores estão reclamando que não estão recebendo das suas fornecedoras os drones, principalmente drones da Enterprise, aqueles drones mais profissionais, uso agrícola, por exemplo, como a Matrice 600, eles não estão recebendo esses drones. Pessoal, então é isso, valeu, Vitor. Pessoal, quem tiver maiores informações, quem quiser acrescentar, complementar, discutir sobre essas leis novas, escreve aí no comentários, deixa aí no comentário, usa esse canal para isso. E quem tiver mais notícias também sobre o coronavírus, sobre essa parte aí de produção dos drones, pode deixar aí também. Vamos usar essa parte aqui de baixo para discussão. É isso, a gente fica por aqui. E se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!